Pois bem, gente querida, estamos chegando mais uma vez e hoje eu quero falar das medidas que o nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública veio aí no começo desse mês colocar para o Congresso e para a Assembleia Legislativa os seus projetos de medidas para a segurança pública. Então você não pode perder esse assunto, porque diz respeito à sua segurança e diz respeito à nossa segurança. Então, se você não é meu inscrito, se você não está inscrito no nosso projeto, entre aqui embaixo, se inscreva, faça parte dessa ideia e compartilhe esse vídeo. Hoje, as 19 medidas que o Sérgio Moro lançou para a Assembleia Legislativa. Pois bem, meus amigos, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública, apresentou um pacote anticrime que irá ser proposto pelo governo ao Congresso Nacional. As medidas, divididas em 19 itens, incluem, entre outras coisas, a alteração da caracterização da legítima defesa no Código Penal. Ele dá mais argumentos para a definição de legítima defesa no Código Penal, comparado com o Código Penal, que passa a incluir os agentes de segurança pública em conflito armado ou em risco iminente do conflito armado. Previne injusta e eminente agressão a direito seu ou de outro cidadão qualquer, até o impedimento da concessão da liberdade provisória para presos envolvidos em organizações criminosas, que determina que o juiz, nesses casos, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, salvo as significantes ou de reduzido potencial ofensivo às condutas. E aí entra uma série de medidas que eu quero enumerar para você tomar conhecimento disso, tá? Porque tem muita gente da esquerda que evidentemente está dando lepau, dizendo que isso não tem cabimento, que isso não pode passar, porque geralmente, eu digo 99,99 da ala esquerdista vai ser atingida por uma dessas metas que o Sérgio Moro está metendo aí. Se passar no Congresso, muita gente vai ficar padecendo. A primeira regra que ele quer alterar lá, que ele colocou nesse pacote aí: medidas para assegurar a execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância. O que aconteceu? Lula foi julgado em primeira instância, condenado pelo juiz, na época, Sérgio Moro, levado à segunda instância no Supremo Tribunal 4 da região 4 lá do Rio Grande do Sul, condenado e aumentado a pena, e aí foi para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Quando não foi julgado o habeas corpus lá, o Sérgio Moro mandou prender. Ou seja, não pode passar de segunda instância. Foi condenado na primeira, foi condenado na segunda, já tem que ser preso. Não pode estar recorrendo assim e furando fila que nem o inquérito do ex-presidente. Número 2, medidas para aumentar a efetividade do Tribunal do Júri. Medidas para alteração das regras do julgamento dos embargos infringentes. Isso aqui são mais termos de direito. Eu não tenho muito conhecimento de direito, entendeu? Mas quem tem está aprovando, está apoiando essas medidas que o juiz e agora ministro Sérgio Moro colocou para ser aprovada. Então, meus amigos, para quem interessar, eu vou deixar aqui na descrição um link para acessar todas os artigos e normas que o nosso ministro da Justiça propôs à Assembleia Legislativa, à comissão na Assembleia Legislativa. Medidas relacionadas à legítima defesa, que entra esse argumento que eu acabei de falar para você. Medidas para endurecer o cumprimento das penas, porque até agora o que acontece? Muitas das penas são leves, tá dentro de um Código Penal já prescrito aí, porque tu já viu aí, o cidadão roubou o país, roubou milhões, lavou um dinheiro bom aí para pegar 9 anos, 12 anos e alguma coisa. Agora pegou mais 12 anos e alguma coisa. Isso é só, eu estou só falando com respeito a esse cidadão, que hoje é um cidadão, ex-presidente, dentro da lei antiga ainda, né? Por isso que existe essa tal de delação aí, que muita gente está se aproveitando disso, porque essa delação é capaz de cair fora também. Vamos lá. Medidas relacionadas à legítima defesa
medidas para endurecer o cumprimento das penas, que eu já falei, medidas para alterar o conceito de organização criminosa. O que é organização criminosa? Essas medidas estão definindo o que é uma organização criminosa. E aí nós temos aí um partido que já foi denunciado pelo ministro da Saúde, se eu não me engano, né, que estava usando aeronaves do SUS para fazer transporte de drogas. Então nós não temos um partido político, nós temos aí uma organização criminosa dentro de um partido, ou um partido sendo já uma organização criminosa. Essas regras, essas medidas vão definir o que é uma organização criminosa. Medidas para aprimorar o perdimento de produto do crime. Medida para permitir o uso do bem apreendido pelos órgãos de segurança pública. O que nós temos de aviões apreendidos, viaturas apreendidas em roubo, em tráfico e coisa, está tudo apreendido num depósito. Não se pode usar isso. Eu me lembro lá que o Eike Batista foi preso e o juiz apreendeu os carros deles, uma Lamborghini, uma Ferrari, e não tinha de guardar, então ele estava usando. Muito bom, andar de Ferrari, Lamborghini, muito bom. Então, esses bens têm que ser convertidos para a força-tarefa, para a polícia militar, para a justiça. Então, esses bens confiscados nesses crimes têm que ser usados pela Brigada Militar, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, enfim. Medidas para evitar a prescrição. O que aconteceu com vários inquéritos movidos contra o Aécio Neves? Vários deles foram prescritos com o tempo, porque foram jogados ao léu, foram lá esquecidos, não houve investigação. Existem agora nesse pacote medidas para parar com a prescrição. Vamos investigar, vai correr para frente, então quem é culpado vai ser culpado e vai ser julgado e achado provas, não vai prescrever mais crime nenhum, dentro dessas medidas. Medidas para reformar o crime de resistência. Medidas para introduzir as soluções negociadas no Código do Processo Penal e na Lei da Improbidade. Medidas para alteração de competência para facilitar o julgamento de crimes complexos com reflexos eleitorais. Medida para melhor criminalizar o uso do Caixa 2 em eleições. Vai acabar o Caixa 2, viu? E aí, a maioria, grande parte dessa classe política é contra essas medidas. Não podemos acabar com o Caixa 2. Sempre foi assim. Medidas para alterar o regime de interrogatório por videoconferência. Medidas para dificultar a soltura dos criminosos habituais. Medidas para alterar o regime jurídico dos presídios federais. Medidas para aprimorar a investigação de crimes. E uma introdução do informante do bem ou do whistleblower. Aquele que quer denunciar tem que ser protegido pela justiça. E é essas medidas e medidas como essas que o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública apresentou a essa comissão. E aí tem vários outros políticos lá que querem já discutir com o ministro da Justiça outros assuntos e não esses. A hora de discutir essas medidas para que o Congresso, para que a Assembleia Legislativa e para que o Senado tome as devidas providências. Aliás, falando em Senado, o Senado está se negligenciando de muitas coisas e houve uma renovação muito grande no Senado. Então, senhores senadores e senhores deputados, é hora de arregaçar as mangas e mostrar para que vieram. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, entra aqui embaixo, compartilha, faça parte dessa ideia, se inscreva e esteja aí com a gente. No próximo vídeo eu vou estar falando dos 2 meses de Bolsonaro na presidência da República, o que ele fez, o que está acontecendo, quais são os decretos que ele já fez e as renovações que vem aí. Meus amigos, até uma próxima. Deus abençoe a todos.